Olá alunos, olá alunas, aqui é o professor Felipe e nesse vídeo iremos falar e fazer a correção das atividades de matemática do PET da quarta semana do sétimo ano, beleza? Vamos lá para a atividade? A questão número 1, observa atentamente a charge abaixo e responda. Vamos lá, tem um rapaz, um homenzinho com um barril aqui, falou, a gasolina aumentou outra vez. Falando, parece com a esposa dele, né? Vamos lá, vamos ver o que se pede. Por que o moço está vestido com um barril? Aí que é uma questão bem pessoal, né? E eu, particularmente, acho que o personagem teve que vender a roupa, né? Para pagar a gasolina. E o barril, ele dá o quê? Faz uma lembrança ao petróleo, né? O barril de petróleo, né? Mas é uma resposta pessoal. O que você achou de importante nessa charge ali, o que você acha, porque, né, é uma resposta bem pessoal, tá bom? O dito a gasolina aumentou outra vez quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que a gasolina teve outro aumento de preço, ela já teve um aumento anterior e novamente o preço subiu, né? Vamos lá, a fisionomia dos personagens da charge condiz com a variabilidade dos preços do combustível? O preço dos combustíveis, justifique sua resposta. Para mim, sim, pois eu acho que a expressão facial deles, né, demonstra estar assustado, estar, né, aterrorizado com esse tanto de aumento de preço de gasolina, né? Questão 2. Pesquise se na sua região os combustíveis aumentaram esse ano e de quanto foi o aumento. Depois faça uma tabela e registre o preço do etanol, gasolina e diesel, mês a mês, a partir de janeiro deste ano. Pessoal, fazendo uma pesquisa aqui rápida, né? Aí eu encontrei isso aqui, ó, de 19 de abril para dia 3 de maio. Tá vendo aqui, ó, que os preços aqui, ó, na vez de aumentar, eles deram uma caída devido a essa pandemia, né? Então, o pessoal, como está saindo menos, está se movimentando menos, então, consequentemente, está vendendo menos combustível e com isso, ó, está afetando negativamente no preço da gasolina, do etanol e do diesel. Então, teve uma queda, né? Na vez de um aumento, na realidade, está tendo uma queda. Aí, fazendo um comparativo mês a mês aí por alto, né? Na média de preço aí de janeiro a fevereiro, março, abril e maio, eu encontrei esses valores aqui, tá? Tanto para gasolina quanto para etanol. O diesel eu não encontrei, mas aqui vocês fazendo a pesquisa aqui, ó, só isso aqui já é suficiente, né, para a gente fazer essa atividade, tá bom? Que tipo de operação você terá que fazer para constatar que teve aumento ou redução? Vamos lá. Se a gente está falando uma operação de aumento ou redução, a gente quer saber o que é diferença, não é? Diferença para a gente calcular a diferença, a gente usa o que? A subtração, não é? Pois é com essa operação que verificamos as diferenças. Então, toda vez que eu quero saber diferença, variação, eu vou usar a subtração, tá bom? 4. Elabore e resolva dois problemas que envolvam operações com números inteiros. Vamos lá. Vou dar duas opções aqui, mas é também uma questão bem pessoal. Ó, em janeiro, minha conta bancária tinha um saldo de R$250. Fiz um saque de R$100. Quanto ficou o meu saldo? O outro problema que eu coloquei aqui, ó, a gasolina que custava no mês passado R$3,50, nesse mês passou a custar R$3,70. Qual foi a diferença de preço? Agora, resolvendo os problemas aqui, ó, todos eles eu coloquei como diferença, então vou fazer subtração, né? 250 menos o saque que eu fiz de R$100, eu fiquei com R$150. A gasolina custava R$3,50, passou a custar R$3,70, fazendo a diferença entre elas aqui, ó, teve uma diferença de 20 centavos, ok? Vamos lá. Aí ele deu essa seguinte tabela aqui, né? Falando que é um extrato bancário. O sinal positivo dos números na coluna movimentação, que é essa coluna aqui, né? Movimentação indica que foi feito um depósito. E os sinais negativos indicam que foi feita uma retirada. Qual o saldo da conta em 20 de fevereiro de 2020? Até aqui. Então, vamos fazer lá. Ó. Eu tinha um saldo de R$50, ok? Aí eu tive um depósito de R$1.100. Se eu tive um depósito, eu vou fazer uma adição, né? Que então vai ficar
50 mais 1.100, eu fiquei com 1.150. Aí eu tive que pagar o aluguel de R$650. O pagamento é um débito, então é um negativo. Vamos marcar aqui, ó, que é positivo, saque negativo, compra é negativo, compra é negativo e depósito é positivo. Então aqui, ó, 1.100 menos 650, eu vou ficar com R$500. Aí R$500 eu saquei 150, eu fiquei com 350. Aí com esses 350 eu fiz uma compra que foi R$255, então eu fiquei com 95. E com esses R$95 ainda eu fiz outra compra de R$56, que eu fiquei com R$39, ok? Mas aí no final eu tive um depósito de 250, e com esse depósito de 250 eu vou ter um saldo em 20 de fevereiro de R$289. Aí, para cada situação a seguir, indique uma operação usando números inteiros e apresente o resultado final. Interprete cada resultado de acordo com a situação. Vamos lá, vamos ver as situações. Em um jogo, Carlos ganhou 25 pontos e depois perdeu 19. Então, ele tinha 25, ganhou 25 e perdeu 19. Então, ele tinha mais 25, menos 19 e ficou com 6. Então, o Carlos ficou com um total de 6 pontos, né? Que ele ganhou 25 menos 19 que ele perdeu, ele ficou com um total de 6 pontos nesse jogo, ok? A B. Cristiano devia R$230 para seu primo. Já pagou R$150. Vamos lá, se ele devia 230 e pagou R$150, então eu tenho uma dívida de 230, paguei 150, ele continua devendo o quê? R$80, tá? Então, Cristiano continua devendo R$80. A temperatura era de 42 graus e caiu para menos 2 graus. Vamos lá, a variação de temperatura, 42 menos 2, né? Eu tenho aqui uma subtração de números inteiros, eu reescrevo a subtração transformando em uma adição, trocando o sinal do segundo. Tenho 42 mais 2, fica 46. A variação de temperatura foi de 46 graus. Ana depositou R$360 em sua conta, mas antes verificou que o saldo estava negativo de R$135. Então, ela depositou 360, ela tinha um saldo negativo, vou tirar o negativo e vou ficar com o resto aqui. Então, ela depositou 360, só que estava negativo 135. Eu faço uma subtração e mantenho o sinal do maior. Então, aqui eu tinha 360 menos 135, eu fico com R$225. Então, Ana ficou com um saldo de R$225. Aí a questão 7 traz um gráfico, uma tabela, né? Pede para a gente observar esse gráfico e a tabela e esse gráfico aqui e responder as demais questões, tá? Quais são as empresas relacionadas no gráfico? A gente olhar as empresas lá, é o Grupo BB, BB Seguridade, Grupo Caixa, Caixa Seguridade, Grupo BNDES, Bandesp-Ar, Grupo Petrobras, Grupo Eletrobras, são essas empresas, tá? Relacionadas lá no gráfico. O que significa a linha nesse gráfico? A linha, pessoal, significa o quê? Os resultados das empresas estatais federais, tá? Nos anos, tá? O gráfico representa o que exatamente em cada ano? O que ele representa em cada ano? Os resultados anuais do conjunto das estatais, do conjunto das empresas, né? Do ano de 2008 para o ano de 2009, essa empresa, de um modo geral, tiveram lucros ou prejuízos? De quanto? Vamos lá. Em relação. Em 2008, ele teve um lucro de 55,5 bilhões. Em 2009, ele teve um lucro de 54,5 bilhões. Analisando de um ano para o outro, o lucro caiu 1 bilhão, né? Teve uma queda no resultado de 1 bilhão. Mas no acumulado dos 2 anos, teve um lucro de 110 milhões. Somando os dois, vai dar 110 milhões. Tranquilo? Um lucro de 110 bilhões. Do ano 2013 para o ano 2014, essa empresa, de modo geral, tiveram lucros ou prejuízo? De quanto? Vamos lá. Em 2013,
teve um lucro de 44,3 bilhões, em 2014 menos 1,4 bilhões, então um prejuízo de 1,4 bilhões. Em relação de um ano para o outro, ela teve uma queda nos resultados de 45,7 bilhões, mas no acumulado dos 2 anos apresentou um lucro de 42,9 bilhões, tá? F. Em que ano, de modo geral, essas empresas apresentou o maior prejuízo e de quanto? O ano foi de 2015, com um prejuízo de 32 bilhões. O que representa a tabela apresentada no gráfico? A tabela representa o que, pessoal? Resultado das empresas estatais no primeiro semestre de 2018 e 2019. H. O que significa o valor de 60.652 no primeiro semestre de 2019? Ele representa o que? O resultado total do grupo de estatais do primeiro semestre de 2019, tá? Então, esse valor aqui é o resultado, né, das estatais no primeiro semestre de 2019. Em que ano, de modo geral, essas empresas apresentaram maior lucro? De quanto? O maior lucro, pessoal, foi em 2018, com lucro de 71,5 bilhões. Do ano de 2008 para o ano de 2018, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo? De quanto? No ano de 2008, ela teve um lucro de 55,5 bilhões e em 2018 ela teve um lucro de 71,5 bilhões. Então, eu comparando um ano com o outro, ela teve um aumento dos resultados de 16 bilhões e no acumulado dos 2 anos apresentou um lucro de 127 bilhões, tá bom? Cá, de 2008 até o primeiro semestre de 2019, as empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo? De quanto? Eu fiz uma tabelinha aqui, com os resultados, né? O resultado aqui e um resultado total, tá? Eu pego esse resultado, somo com esse e vou ter esse resultado total aqui, tá? E até 2018, eles tiveram um lucro de 393,1 bilhões, tá bom? A questão 8. No início do mês, o saldo bancário de Marcelo era de R$ 1.532. Então, ele tinha R$ 1.532. Durante o mês, ele pagou contas com 2 cheques. Um no valor de R$ 835 e o outro no de R$ 359. Então, duas dívidas aqui que ele pagou com esse dinheiro, né? Também fez um depósito no valor de R$ 200. Aqui ele está somando o depósito. Qual o saldo de Marcelo no final desse mês? Vamos lá. Ele tinha 1.532, pagou um cheque de 835, o outro de 359 e depositou R$ 200. Então, tem aqui, é só fazer essa conta aqui que vai dar R$ 538, tá bom? Essa foi a correção, pessoal, da 4ª semana do PET, do 7º ano das atividades de matemática com o professor Felipe, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês.